Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano. Hoje, sexta-feira, dia 14 de abril, oitava de Páscoa. Já estamos aí chegando ao final dessa comemoração da grande solenidade da Páscoa que celebrávamos no domingo passado. Próximo domingo agora já celebraremos o Domingo da Divina Misericórdia. Eu quero te convidar hoje, na alegria do ressuscitado, a dar a Deus a oportunidade de trabalhar a sua vida, de mudar a sua história, meditando comigo a palavra que está em João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui hoje diante da terceira aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. E os discípulos voltaram para Galiléia. Se nós nos recordamos, no domingo da ressurreição, o Senhor disse a Maria Madalena: Dizei aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, porque lá me vereis. Nós estamos aqui. Nós somos hoje os discípulos do Senhor, que estamos espalhados por todo o mundo e que vemos o Senhor através da sua igreja, o seu grande sinal, o seu grande sacramento no meio do mundo. O Senhor é quem nos acompanha hoje na nossa caminhada. O Senhor é quem hoje nos ensina a lançar as redes. O Senhor é quem hoje nos mostra a direção onde nós devemos estar para assim anunciarmos o seu reino, a sua palavra, a sua bondade e a sua misericórdia. E veja o que acontece, meu irmão e minha irmã. Pedro e os discípulos foram pescar. E pescaram a noite toda sem nenhum resultado, sem nada que pudesse encher as suas redes, sem nenhum tipo de peixe. Muitas vezes isso acontece conosco, quando nós queremos tomar conta da nossa vida por nós mesmos, quando nós queremos levar adiante os nossos projetos por força e graça próprias. Mas quando nós nos decidimos por lançar as redes, por empreender algum negócio, por falar com alguém, por realizar alguma ação com Jesus, tudo na nossa vida se transforma em sucesso e fartura. Foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus apareceu à beira da praia. Jesus olhou para eles. Jesus viu o barco. Jesus sabia que as redes estavam vazias e disse: Lançai a rede deste lado. Os discípulos lançaram e encheram a rede com 153 grandes peixes. É o que nos fala o Evangelho. Quantas vezes eu e você insistimos em caminhos, situações, pessoas, fatos que não nos levam a lugar algum,
que não nos mostram a vontade de Deus, que não enchem o nosso coração de vida. Quantas vezes nós queremos lançar a rede onde nada virá? Deus precisa que nós ouçamos a sua voz, que nós tenhamos diante dos nossos olhos a sua vontade e a sua palavra, para que tudo na nossa vida prospere, seja espiritual ou materialmente falando. O Jesus precisa que nós tenhamos a graça dele na nossa vida. Aliás, quem precisa da graça de Jesus somos nós. Não é nem ele que precisa que nós tenhamos a graça. Nós é que temos necessidade dela. Mas resta saber, irmão e irmã, eu quero a graça de Deus. Eu quero a vontade do Senhor na minha vida. Eu quero fazer o que Deus quer. Ou quero cumprir apenas a minha vontade? Vejam, a vida dos discípulos encheu-se de alegria, encheu-se de fartura, de vitória, depois que entenderam o projeto e o chamado de Deus, depois que aceitaram que Jesus é o único e verdadeiro Senhor, que Ele pode tudo, inclusive vencer a morte, como de fato venceu. Que hoje nós peçamos a Jesus essa graça, de que a nossa vida seja iluminada pela luz da sua ressurreição e que nada na nossa vida, de hoje em diante, possa ter outro sentido que não o de fazer a vontade do Pai. Que Deus te abençoe e até amanhã.